Bora falar agora sobre Gabigol, mais um capítulo escrito e cada vez o Gabigol vai ficando mais longe do Flamengo. É que nesse sábado, no empate em 0-0 do Flamengo contra o Fluminense, o Gabigol voltou a ser relacionado depois de um período machucado e não saiu do banco de reservas. O Tite colocou em campo o Bruno Henrique na volta do intervalo, o Igor Jesus e o Matias Vinha, além do Alan e do Vitor Hugo. Essas duas últimas substituições aos 34 do segundo tempo. O Pedro foi um dos substituídos. E em vez de o Gabigol entrar, quem foi o escolhido foi o Vitor Hugo. A torcida que estava no estádio não gostou da substituição, nas redes sociais ainda menos. Até porque entende-se que no Flamengo tirar um centroavante para colocar um meio-campista não é algo bacana, especialmente quando há no banco de reservas o maior artilheiro da história do Flamengo em finais de Libertadores da América. O momento do Gabigol é ruim, especialmente por conta da péssima relação com o Tite. O atleta tem só 8 jogos na temporada, 2 gols e nenhuma assistência. A soma de minutos dele é de 294 minutos. Isso equivale a pouco mais de 3 jogos completos. 294 minutos. E dos 8 jogos que o Gabigol esteve em campo, em 2 ele foi titular e 6 na condição de reserva. Tá muito claro para todo mundo, até para quem não queria ver, que o Gabigol não faz parte dos planos do Tite e também do Flamengo. Aqueles que defendem uma renovação de contrato, isso não vai acontecer. O Gabigol não vai aceitar ficar no Flamengo diante desse cenário e o Flamengo também não vai topar bancar os 3 milhões de reais mensais que haviam sido combinados no ano passado, que causou enorme estresse, inclusive. O cenário se desenha da seguinte maneira: a partir da metade do ano, o Gabigol vai poder assinar um pré-contrato e ele vai escolher as melhores propostas, ou a melhor proposta entre todas as ofertas. Haverá times do Brasil, assim como haverá times de fora. O fato de estar livre no mercado, podendo assinar sem grande custo, vai fazer o Gabigol se tornar peça interessante também para clubes europeus. No Brasil, o Corinthians, o Palmeiras e o Bahia são aqueles que analisam com mais atenção a história do Gabigol, mas não pretendem fazer grande alarde agora para que possam ter a chance de fechar com o Gabigol a partir de julho. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Timão é dono da terceira maior folha salarial do futebol brasileiro. Isso consta no orçamento alvinegro para 2024. Folha do Corinthians gira na casa de 21 milhões de reais, para ser bem preciso, 20 milhões e 900 mil. Só atrás do Flamengo, com uma folha acima de 35 milhões de reais, e do Palmeiras, que tem uma folha de mais ou menos 26 milhões de reais. Importante contar que a folha atual do Corinthians é inferior em apenas 1 milhão de reais na comparação com o time do ano passado que correu o risco de rebaixamento. Mas é bom dizer que esse time atual, com 21 milhões de reais de folha, fez muito feio no Campeonato Paulista, sendo eliminado num grupo que tinha 4 times. Eram 16 participantes do Paulista, 8 passaram para a fase de mata-mata e o Corinthians não conseguiu ficar entre os 8 finalistas. Só para lembrar, desses quase 21 milhões de reais de folha, 10 milhões e 700 mil são em carteira, 6 milhões e 400 mil são em direitos de imagem, o restante em encargos trabalhistas, férias e afins, somando 3 milhões e 800 mil reais. O Corinthians havia atrasado na gestão Augusto Melo 2 meses de direitos de imagem, que equivalem a mais de 13 milhões ou quase 13 milhões de reais. O Augusto, na quarta-feira da semana passada, fez a quitação às vésperas do jogo contra o São Bernardo. Coincidência ou não, o time jogou bem e despachou o Bernot e está na terceira fase da Copa do Brasil. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos ao longo do dia com mais novidades. Abraço, tchau!